falar sobre descanso. Quando está tudo tranquilo, a gente consegue descansar no Senhor. Eu estava estou aqui junto com o profeta, meu jovem amigo, o Eric, está sempre comigo. Estava conversando com ele no carro, exatamente sobre isso. Falar assim para outra pessoa, descansa no Senhor, é muito tranquilo, sai naturalmente, né? Falarmos assim, olha querido, descansa no Senhor. Mas quando é para nós descansarmos no Senhor, nós ficamos meio que resistentes. E a Bíblia fala de Jó, né? Ele passou por várias situações, e nele, na verdade, nós aprendemos a descansar no Senhor. Eu não quero falar sobre descansar no Senhor, mas eu entendo que está ligado, porque eu quero falar sobre propósito, e quando a gente falamos de propósito, nós falamos de descansar no Senhor. Eu quero que você abra aí em Jó, no capítulo de número 42. Então Jó 42, ele diz assim, 42 versículo, vamos ler a partir do versículo 1. Então Jó, eu vou ler numa tradução que diz, então Jó abriu seu coração diante de Deus e declara, sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Outra tradução diz, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó ele diz assim, olha, nessa tradução da King James fala que ele abre o seu coração e declara, Deus, nada pode impedir os seus desígnios, nada pode impedir o seu descanso. Essa revelação de Jó é fantástico para nós. Se nós conseguirmos, se nós entrarmos nesse entendimento e entender que nada foge do controle das mãos do Senhor, nós seríamos tranquilíssimos. Nós viveríamos literalmente muito tranquilos, descansaríamos no Senhor, porque afinal, tudo está nas mãos dele. Tudo tem um propósito designado. Então eu e você, talvez essa seja a maior verdade que nós precisamos aprender. Existem duas afirmações que nós declaramos uns aos outros, que virou talvez um clichê, mas que tem verdades absolutas. Uma é Jesus te ama, e realmente Jesus te ama, mas nós falamos assim, olha, Jesus te ama, mas tão natural, e esquecemos da profundidade disso. Jesus te ama. Por que Jesus te ama? Porque ele se entregou numa cruz por você. E a outra frase que nós falamos costumeiramente é, Deus tem um propósito na sua vida. Não falamos isso constantemente? Olha, Deus tem um propósito na sua vida. E falamos isso muitas vezes sem entender, sem entendimento, como um clichê gospel. Mas de fato, cada um de nós aqui, todos nós, Deus tem um propósito para nossas vidas. Um propósito absoluto, um propósito que vai reinar. Porque como diz Jó, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades se frustram. Então eu quero que você entenda que Deus tem um propósito na sua vida. Não importa qual a sua condição, não importa qual a sua situação hoje, Deus tem um propósito. Gostaria de orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, ó Deus, alinha-nos, ó Deus, aos teus planos. Senhor, nós, através das canções, através da adoração, te damos liberdade. mando por vezes que o Senhor é bom. Nós falamos aqui, Senhor, que o Senhor é o nosso descanso. São afirmações verdadeiras, ó Deus. Declaramos porque cremos, declaramos porque acreditamos, ó Pai. Pai, mas em nome de Jesus, ó Deus, nós não queremos, ó Deus, estar fora da rota, fora daquilo que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós como destino profético, Senhor.
Nós estamos aqui, Senhor, numa quinta profética, Senhor. E nós entendemos, de acordo com a Tua palavra, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor, daqueles que andam segundo o Teu propósito, Pai. E se nós estamos aqui, Senhor, ainda que nós não entendamos ainda na plenitude, ainda que, Senhor, não tenhamos toda a compreensão, Senhor, mas nós entendemos que nós estamos na rota certa. Nós estamos, ó Deus, aonde o Senhor quer que estejamos, ó Pai. Nós estamos, ó Deus, no ambiente, Senhor, onde exaltamos o Teu nome. Nós estamos, ó Deus, no ambiente, Senhor, onde nós reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza. Nós estamos, ó Deus, no lugar, ó Deus, onde nós reconhecemos, ó Deus, que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, ó Deus, eu concordo com o coração do Teu Filho, Senhor, para que possamos liberar, jogar, ó Deus, nos esvaziar de toda a ansiedade, confiarmos plenamente nos Teus desígnios, Senhor. Ainda, Senhor, que algumas situações saíram do controle das nossas mãos, saíram, Senhor, do controle daquilo que nós temos como entendimento, Senhor. Nunca, Senhor, saiu do Teu controle, Senhor. O Senhor continua no controle absoluto, Pai. Então, Senhor, se possamos nessa noite fazer uma oração, Deus, é uma oração de entrega. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, governa nossas vidas, nos move de acordo com a Tua vontade, nos move de acordo com o Teu querer, Senhor, nos leva, Senhor, aonde o Senhor, ó Deus, almeja, Senhor, que estejamos, Pai, e que possamos, ó Deus, ter um coração, Senhor, como o de Jó, e declarar, ó Deus, que nada pode frustrar os Teus desígnios, que nada pode paralisar, ó Deus, as Suas ideias, ó Deus, as Suas realizações, ou aquilo que o Senhor tem projetado para nós, Pai. Então, Senhor, nessa noite, Pai, nos dá esse entendimento, Senhor. Nos alinha, Senhor, aos Teus desígnios, nos alinha aos Teus propósitos, Senhor. E nos faz compreender, ó Deus. Nos faz compreender, ó Deus, e ter uma certeza, uma convicção. Nós não estamos, ó Pai, inseridos num contexto apenas para descansar, ó Deus. Estamos, ó Deus, inseridos num contexto, Senhor, para cumprir, ó Deus, os Teus desígnios, a Tua vontade. E que assim seja, Pai. Então, Senhor, enche, Senhor, esse lugar, as nossas vidas com a Tua presença. Enche, Senhor, manifesta, ativa-nos, ó Deus, de acordo com o Teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, queridos, quando nós falamos de propósito, e o interessante é que quando as coisas caminham tranquilo, quando as coisas fluem de acordo com a nossa vontade, nós declaramos, nós nos alegramos e nós temos uma convicção: Deus é comigo. Quando está tudo fluindo, tudo andando perfeitamente, tudo ajustado, de acordo com a nossa visão, nós afirmamos, nós adoramos mais tranquilamente, porque nós entendemos, eu estou perfeitamente no centro da vontade de Deus. Mas parece que quando as coisas fogem ao controle, parece que quando nós não conseguimos descansar, parece que quando existem algumas situações de desalinhamento, até a nossa adoração, ela parece que existe uma barreira. Nós não conseguimos entender que nas nossas dificuldades, nos nossos processos com Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, existe um propósito. Para nós o propósito está alinhado somente quando tudo flui. Mas quando há alguma anomalia, nós começamos a questionar: será que eu estou no propósito de Deus? Quando as coisas começam a fugir do controle das nossas mãos, nós começamos a questionar: será que realmente eu estou cumprindo um desígnio de Deus? Será que realmente eu estou alinhado? Porque será que existe um propósito para uma enfermidade? Será que existe um propósito para um desemprego? E nós começamos a questionar isso. E quando nós lemos a palavra de Deus em Gênesis, e nós lemos a história de José, especificamente no capítulo 39, no versículo de número 25, diz que ele foi preso. Mas eu quero falar para você que, mesmo na prisão, tem propósito. E ele foi preso, porque ele estava fazendo o correto. Ele não quis se deixar seduzir
pela esposa de Potifar, podemos dizer pela Patifona. Ele não quis, e por conta de ele querer viver um princípio, ele foi lançado numa prisão. Mas mesmo lançado numa prisão, o propósito continuava nele. Ele continuava trilhando um caminho de propósito desde lá de trás. O propósito não se encerrou porque ele foi preso. Eu quero que nós precisamos entender que o propósito de Deus não se encerra nas nossas vidas quando acontece algo que nos chateia, que nos desagrada. Ainda que você pode dizer, mas como José, eu estava fazendo a coisa correta, eu evitei algo e mesmo assim eu fui preso. Mas eu quero dizer para você que, ainda que você faça as coisas corretas e você não tenha o resultado esperado, isso não significa que você esteja fora do propósito. Você consegue entender isso? Sim ou não? E aí ele lá na prisão, a Bíblia diz, passado um tempo, chega mais 2 camaradas lá, presos juntamente com ele, o padeiro e o copeiro. Ambos têm um sonho, ambos sonham. E José, ele, pela misericórdia de Deus, ele consegue desvendar ambos os sonhos, tanto do copeiro quanto do padeiro. Amém? Vocês entendem, vocês conhecem a história. A Bíblia diz que assim como ele determinou, se cumpriu. O sonho que ele teve, a interpretação, da maneira que ele interpretou, assim houve. O copeiro, foi restituído, e o padeiro foi decapitado. Amém? O copeiro voltou às suas funções, foi restituído às suas funções, e o padeiro, ele foi decapitado. Quando ambos saíram e houve essa restituição, eu quero crer, não está escrito, mas eu creio que essa informação, olha, conforme você disse, aconteceu. Então muitas vezes nós queremos apressar as coisas, nós queremos apressar o propósito a fim de nos agradar, e muitas vezes nós não conseguimos adequar o nosso tempo ao tempo de Deus, e nos frustramos. A Bíblia diz que depois disso ele passou mais 2 anos preso. Ele estava fora do propósito? Não, ele continuava no propósito. Então, queridos, muitas vezes nós questionamos, mas Deus, por que as coisas demoram tanto para mim? Por que as coisas demoram tanto para acontecer na minha vida? Querido, a resposta é tão simples: é propósito de Deus. É propósito de Deus. Talvez se acontecesse no tempo que você quer, não fluiria da maneira que deveria ser. Então talvez esse tempo que você está aguardando é um tempo de amadurecimento, mas nós não conseguimos entender, porque nós somos imediatistas. E muitas vezes você tem aceitado a vaga de padeiro, sendo que o propósito de Deus é para você ser governador. Então nós precisamos começar a entender, discernir os tempos e fazer, peraí, eu não posso apressar aquilo que Deus não está com pressa. Quantos jovens aí casam simplesmente para satisfazer uma necessidade emocional, e nem é o tempo, uma carência afetiva. Eu e você precisamos entender que, se nós queremos nos movimentar profeticamente, se nós queremos andar de acordo com a rota, com o destino profético que Deus tem para mim e tem para você, primeira coisa que nós precisamos entender é que o tempo é dele. As coisas acontecem na hora que Ele quer. É tão tranquilo isso, quando nós entendemos isso. As coisas acontecem na hora que Ele quer. Então, querido, entenda, José, ele estava preso, e ainda assim Deus tinha um propósito com ele. Eu entendo que, na verdade, ele não teve um sonho, ele teve uma revelação. Deus deu uma revelação para ele, uma revelação de um propósito que no tempo específico se cumpriria, e se cumpriu. Se você ler a história dele por completo, você vai entender isso.
Jó diz isso, os desígnios de Deus, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Não pode ser frustrado, e não é frustrado. Ainda que eu e você muitas vezes nós saímos da rota, Deus simplesmente ajusta a rota, mas o destino final é o mesmo. Eu tenho uma dificuldade com o GPS. Sempre eu passo do lugar que era para virar e, como é que é? Acho que é ajustando a rota. Mas o destino eu chego. E Deus é a mesma coisa. Ainda que por vezes nós queremos sair da rota, Deus sempre nos ajusta para um destino final. Você quer um exemplo? Sansão. O propósito de Sansão era aniquilar, combater, lutar contra os filisteus. Esse era o propósito de Deus para Sansão. Sansão, ele saiu da rota por alguém chamado Dalila e outras mulheres. Mas ele saiu da rota, mas o destino final dele cumpriu o desígnio que o Senhor tinha estabelecido. Ele combateu os filisteus. Então não adianta você querer sair da rota. Então é mais fácil nós andarmos de acordo com a orientação de Deus, porque o resultado final sempre vai ser aquilo que Ele quer e não o que eu quero. Então, quanto antes eu entender e me despojar e falar: Senhor, eis-me aqui, menos sofrência teremos. Quando você lê lá em 2 Reis, capítulo de número 5, ele discorre, sobre Naamã. 2 Reis, capítulo 5, ele discorre sobre Naamã, fala sobre Eliseu, fala sobre Geazi. Mas existe um personagem anônimo ali, que Deus tinha um propósito, que era a menina. Está lá no versículo 2 e 3. A Bíblia fala que quando o exército da Síria, ele arrancou uma menina e trouxe como escrava, como prisioneira. E essa menina, sem nome, mas que tinha um propósito, estava inserida na casa de Naamã, como serva da sua esposa. Pensa bem, ela foi tirada do contexto familiar, foi tirada do seu lugar de origem, do seu lugar de conforto. Certamente ela estava ali chateada. Eu estaria chateado se me sacassem da minha família, se me sacassem da minha casa. Eu estaria chateado, eu estaria deprimido, eu estaria sofrendo, eu estaria traumatizado. Por que com ela seria diferente? Só que dor, sofrimento, doença, trauma, nenhum é maior do que o propósito de Deus. Nenhum. E aquela menina inserida naquela casa, ela tinha um propósito. Ela estava ali por conta de um propósito. A princípio ela poderia não entender, mas ela estava ali para cumprir um desígnio de Deus. E quando ela soube, quando chegou aos seus ouvidos que o seu patrão estava com lepra, Naamã era de uma outra cultura, mas ela era de uma cultura judaica. Então, no contexto judaico, ter lepra era algo de: peraí, o meu patrão tem lepra, eu não posso me aproximar dele, eu não posso me contaminar, porque ela tinha a cultura judaica. Eu creio que ela tinha um entendimento. Mas o propósito de Deus ardia no coração daquela menina. Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de amor, queimava no coração dela. E quando nós temos Deus, quando Deus queima nos nossos corações, nós não conseguimos ficar parados. Nós precisamos agir, não importa qual é a situação, não importa qual é a pessoa, não importa a condição social, não importa quem Ele é. Quando Deus está em nós e queima em nós, e entendemos que nós estamos inseridos num contexto por conta de um propósito, nós nos movemos por isso. Creio eu, digo eu e não o Senhor, que ela ficava ali aflita: eu preciso fazer alguma coisa, eu
tenho Deus, eu não posso deixar Ele padecer dessa maneira. E eu sabendo, a solução, a saída está em mim. Quando nós entendemos o propósito de Deus, irmãos, flui naturalmente. Ela disse, falou para a patroa dela, se o meu senhor soubesse, nas entrelinhas ela está dizendo assim, olha, se o meu patrão soubesse que existe um Deus poderoso, ele seria curado. Se ele soubesse que existe um Deus que cura, ele não estaria nessa situação. Naamã, quando ele ouviu aquilo, ele se encheu de esperança. E assim aconteceu. Se você lá ler em 2 Reis 5, você vai ver o final da história. Naamã foi curado porque uma escrava, porque uma menina traumatizada entendeu que tinha um propósito de Deus. E muitas vezes, querido, nós nos trancamos no nosso mundinho de traumas, nós choramos e nós paralisamos, porque entendemos que, o meu sofrimento, a minha dor, ninguém vai me entender. Querido, eu compreendo, Deus compreende, mas ainda com dor, Deus está falando, filha, levanta, filho, levanta, você tem um desígnio a cumprir, você tem um propósito a cumprir, fica de pé, eu quero te usar, eu quero usar a sua dor. Mas às vezes nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender isso, porque muitas vezes o trauma nos paralisa. Mas nós não podemos ser paralisados por traumas, nunca. Porque se nós formos paralisados pelo trauma, nós estaremos de certa forma questionando a grandeza do Deus que nós servimos. Nós estaremos questionando se realmente Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Fala para quem está do seu lado assim, trauma não pode te parar, porque você é movido pelo propósito. Fala como profeta que ele não entendeu. Fala, trauma não pode te parar. Quando nós lemos Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3, nós sabemos de cor. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conhece. Nós sabemos de cor Jeremias 33:3. Mas se nós lemos Jeremias 33:1, nós vamos ver que ele estava numa situação de preso. Ele estava preso. Mas mesmo preso, ele tinha um propósito. Mesmo em meio à dor, ele tinha um propósito. E olha que ele foi preso por nada. Ou seja, ele foi preso por obedecer a Deus. Ele estava obedecendo, profetizando para um povo obstinado, profetizando para um rei Zedequias obstinado que não queria saber de nada. Ele estava na rota do propósito, fazendo a coisa certa, e ainda assim ele foi preso, mas não saiu do propósito. Agora, eu e você, querido. Pastor, eu fui injustiçado. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados? Mas fulano agiu de uma maneira ileal comigo, desleal. E paramos. Comigo. Peraí. Mas o que é maior? O propósito de Deus para a sua vida ou o seu emocional, querido? O que é maior? O que tem que prevalecer? Ele estava preso, e na prisão Deus ensinou ele: olha, filho, clama a mim que eu vou te anunciar. Então, na situação de prisão, na situação de trauma, na situação de angústia, qual que é a saída? Clamar, que Ele vai te anunciar. É começar a clamar. E clamar não é sinônimo de reclamar. Clamar é clamar. Eu não posso reclamar achando que eu estou clamando.
Nós precisamos clamar para que o Senhor possa se manifestar e começar a anunciar, para que o Senhor possa começar a nos mostrar. Ele estava preso, e o próprio Deus encarregou de dizer a ele: clama a mim e te responderei, e vou te anunciar coisas grandes. Mas você precisa clamar. Quem entende que está na rota do propósito, ele clama. Quem entende que está na rota daquilo que o Senhor estabeleceu, ele ora, ele intercede. Tem alguma situação que fugiu do contexto? Ele ficou meio bicudo porque a menina solou uma canção que era para ela, ele ficou bicudo. Ele não vai reclamar, ele vai orar. Ele vai clamar a Deus. Queridos, a nossa vida com Deus vai além de pequenas coisas. Jeremias nos ensina que mesmo no momento de prisão, Jeremias nos ensina que mesmo no momento onde tudo foge ao controle, a saída é clamar, a saída é orar, a saída é buscar a face do Senhor, a saída é recorrer à grandeza dEle e declarar a canção que nós cantamos aqui, que Ele é bom. Nós precisamos estar atentos à vontade de Deus. Nós precisamos entender que caminhamos em um destino, e esse destino quem estabelece é Deus. Nós trilhamos por uma rota, e essa rota quem estabelece é Deus. Nós caminhamos por um propósito, e infelizmente, não aqui, mas lá em Jundiapeba, tem muita gente parando por conta de situações emocionais. Estão dando mais ênfase para o emocional do que para o espiritual. Mas graças a Deus que aqui não tem esses. As pessoas aqui se movem profeticamente. As pessoas aqui se movem de acordo com o Espírito Santo. As pessoas aqui cantam essa canção que diz: enche esse ambiente, enche esse lugar, porque o que importa é estar cheio da presença de Deus. O que importa é estar pleno de Deus. Porque quando nós estamos plenos de Deus, querido, as pequenas coisas não nos chateiam. Quando nós estamos cheios de Deus, as prisões da vida não nos paralisam. As prisões da vida, ela nos incentiva. As prisões da vida, elas nos lançam como flecha. E eu observei que aqui vocês têm falado muito de flechas, né? Então as prisões, elas nos lançam, elas não nos paralisam. Então é tempo de você ser lançado por propósito de Deus. Fala para quem está do seu lado. Cante aí. Que caia teu Espírito. Enche-nos, ó Deus, com a tua presença. Ezequiel, no capítulo 3, muito interessante, versículo 24, vou ler aqui rapidamente, diz: entretanto, o Espírito entrou em mim e fez com que eu pudéssemos me sustentar em pé. Então ele me ordenou: entra, pois, em tua casa e tranca-te, porquanto, ó filho do homem, serás amarrado com cordas, ficarás preso e não poderás sair para pregar ao povo. Eis que farei a tua língua apegar-se ao céu da boca, para que fiques em silêncio e não consigas repreendê-los, ainda que façam parte de uma nação insubmissa. Todavia, quando chegar o momento de eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhe dirás: assim diz o soberano Senhor. Tremendo isso. O Espírito de Deus entra em Ezequiel. Aí Deus fala com ele: olha, cara, se tranca na tua casa, vão te amarrar com corda, vão te prender, você não vai falar nada, porque eu mesmo vou colar a tua língua no céu da boca, você não vai dizer nada. Agora, quando eu falar com você, aí você pode falar. Quem anda no propósito do Senhor não sai respondendo ou falando o que não deve. Quem anda no propósito do Senhor,
espera a direção que vem do Senhor. Quem anda profeticamente não age emocionalmente, não fala emocionalmente. Ele busca aquilo que Deus quer. Ele busca aquilo que Deus tem. Ele fala aquilo que Deus quer falar. Olha, é interessantíssimo isso. Como pastor, Deus chama um cidadão e fala: olha, eu vou te usar, cara, mas presta atenção. Se tranca, porque vão te amarrar. Você vai ficar preso. Mais uma situação de prisão. Então, quando nós estamos numa situação de prisão, nós não podemos sair falando. Às vezes nós falamos demais, queridos. É tempo de ouvir a voz de Deus. Prisão é lugar de ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? No nosso meio, aqui não, perdão, lá onde eu estou, tem muito, eu acho assim, tá irmão, mas não é o que você acha, não é o que você quer, não é o que você pensa, é o que Deus quer, é o que Deus fala. Então é tempo de começarmos a ouvir. Quais são os seus comandos, Deus? O que o Senhor quer que eu diga? Porque muitas vezes, querido, nós falamos o que não devemos. Nós muitas vezes falamos na hora em que não é para falar. E muitas vezes nós falamos aquilo que não é para ser dito. Então, já entendendo isso, Deus fala para ele: olha, Ezequiel, esse povo que você vai profetizar é um povo ruim, mas você não vai falar o que você quer. Não é do seu jeito. Você precisa entender que você está alinhado ao meu propósito, ao propósito dele. Então, como o propósito é meu, Ezequiel, você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Como o propósito é meu, você vai viver aquilo que eu quero que você viva. Agora, nós pensamos que o propósito é nosso. E não é. Nós pensamos que a vida é nossa. E não é. O propósito é de Deus. Quando a Bíblia fala em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem, mas não é assim para o seu bem. É para aqueles que andam segundo o propósito dele. É para o bem dele, porque o propósito é dele. Então, queridos, presta atenção. Prisão é lugar de silêncio e ouvir a voz de Deus. Ouvir não, vou corrigir aqui. Escutar. Porque escutar é prestar atenção. Ouvir, por isso que tem aquele ditado: entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. E escutar, sim, você está dando atenção a. Então nós precisamos parar e escutar a voz de Deus, porque Deus tem muito para falar nesses tempos. Deus está procurando ouvidos atentos. Deus está procurando ouvidos atentos para que Ele possa revelar os seus segredos, para que Ele possa alinhar os seus propósitos. Deus está procurando estes que: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir, eu quero escutar a Tua voz. Diga assim: prisão é lugar de ouvir a voz do Senhor. E para ouvir, querido, você precisa se calar. Você consegue? Nós nos colocamos diante da presença do Senhor e falamos, e pedimos, e falamos, e pedimos. Amém, Jesus, vou dormir agora. Aí ele fala: pô, mas eu quero falar com você. Dá um minuto para mim. Dá um tempinho para mim. E nós fazemos das nossas orações monólogos. Senhor, eu preciso disso, olha a minha vida como está. Tá. Aí ele está ali, esperando respeitosamente você dar a oportunidade dele falar. E quando você dar a oportunidade dele falar, pode ter certeza que ele vai falar, porque ele fala. Eu estava meio que aflito, estava falando com um profeta, com o Eric, falei assim: eu não gosto de ter insegurança quando eu vou ministrar. Eu gosto que o Senhor fala comigo claramente aquilo que Ele quer que eu transmito. Porque se quando Ele não fala comigo, eu fico inseguro. E eu orei, né? Crente ora, amém? E eu orei, falei: Senhor, me dá uma direção, e Senhor,
Falou nada. Eu falei, meu Deus, será que ele está de mal de mim? Aí, estava aqui esperando o Senhor, pensando numa mensagem minha. Aí quando a ministra começou a falar de descanso, eu falei, estou entendendo, Senhor. Vai falando, estou entendendo. Porque Deus começa a falar, irmãos, em todo o tempo, não só aqui no culto, mas eu quero me focar aqui no culto. Quando você entra aqui, Deus já está falando. Quando a pessoa está introduzindo aqui, lendo a palavra, Deus já está falando. Quando está ministrando louvor, irmãos, como Deus fala através da adoração. Deus fala e fala muito. Eu amo o período de adoração, porque é um período de revelações, de confirmações, de downloads dos céus. Ele começa a manifestar, ele começa a falar, e fala, é isso, Senhor, é isso, Deus, é isso. E a gente começa a ficar mais tranquilo, mais leve, porque Deus fala. Deus fala. Uma outra situação, se você abrir em Atos, capítulo de número 12, você vai ver que tem a história lá de Pedro. Mais um cidadão preso por fazer o correto. E ele está lá preso. Mas a Bíblia diz que havia uma igreja que orava incessantemente. Começava a clamar. Pedro, na oração, Pedro, Senhor, fortaleça Pedro, porque ele está no propósito. A prisão não pode paralisar o propósito. E as orações, eu creio que fortalecia Pedro, e ele entendia que por mais que ele estava ali preso, cercado por 16 soldados, ele estava alinhado ao propósito. Ele estava na rota daquilo que Deus tinha estabelecido para ele. E a Bíblia fala que a igreja clamava, a igreja orava. E de repente, algumas traduções diz de repente, outras traduções diz subitamente, uma luz, uma grande luz preencheu aquele ambiente. E um anjo entrou naquele lugar. E a Bíblia diz que o anjo tocou em Pedro, e as algemas caíram dos seus punhos. E o anjo falou para ele assim, olha, levanta depressa, calça a sandália, veste a sua roupa, põe a sua capa, porque ainda tem um propósito para você seguir. E sabe o que eu entendo, querido? Prisão é lugar de manifestação da glória de Deus. Prisão é onde nós olhamos aquilo que ninguém vê, porque ele mesmo, ele levantou, ele ficou, será que eu estou sonhando? Será que é uma visão? Ele mesmo não estava acreditando na manifestação do sobrenatural de Deus. E quando nós estamos alinhados ao propósito, Deus permite algumas situações em nossas vidas que nós ficamos como Pedro, nós não acreditamos no que Deus está fazendo. E é isso que Deus tem para nós. Situações do sobrenatural, situações que aos olhos humanos nós não conseguimos discernir, não conseguimos entender. E Pedro, ele não estava entendendo nada. O anjo estava ali falando com ele, mas ele estava com quem sonha. E quando nós estamos alinhados ao propósito, Deus, ele permite que tenhamos experiência, ou que estejamos experiências como essa. Experiências fantásticas, experiências que nos marcam. No lugar de prisão, entende? Não é quando está tudo dando certo, é quando tudo está dando errado. Não é quando tudo está fluindo, é quando tudo está parado. E quando eu leio esse texto, até o ano passado, o ano retrasado, eu sou professor, tenho formação em matemática, administração, dou aula de matemática. Até o ano retrasado eu dava aula, e escola particular, escola pública, e dava aula de uma ONG. Há 4 anos atrás eu estava fazendo um trabalho social, dando aula de matemática numa unidade prisional lá em São Miguel, e para uma penitenciária feminina, e eram 32 alunas presas, e a sala de aula era mais ou menos do tamanho dessa plataforma, cheio de vidros, porque os funcionários, os agentes, eles precisavam olhar o que estava acontecendo dentro. E eu sempre dava um jeito de começar a aula
com oração, apesar que não podia. Eu sempre dava um jeito de falar de Deus. E um dia eu assisti um filme, Cartas para Deus, não sei se todos já assistiram aqui, se não assistiu, assistam. Cartas para Deus, um filme fantástico. Eu falei, vou fazer isso. Falei para as meninas, olhem, escrevam cartas para Deus. Não importa o que vocês fizeram, não importa o motivo por que vocês estão aqui. Importa o que Deus quer na vida de vocês a partir de então. E elas começaram a escrever as cartas. E eu recolhi aquelas cartas. Eu dava aula para 32. E na unidade tinha acho que 117. 127. E todas as manhãs, quando eu chegava na sala de aula, eu era o primeiro a entrar, tinha um monte de cartas assim, embaixo da porta, que já não era de alunas, né? Aquilo entrou para a unidade e causou um efeito fantástico. E eu pegava aquelas cartas, né? E levava no monte, não lia, queimava. E um dia, acho que um mês mais ou menos antes de acabar o ciclo das aulas, nós estávamos orando no início pela manhã. Eu sempre começava a aula orando, a oração, né, universal, Pai Nosso, aí a gente emendava já, né? Mas eu começava pelo Pai Nosso. E estávamos ali de mãos dadas com elas, eu não tinha dificuldade nenhuma. E começamos a orar, e a oração foi fluindo, né? Algo de fantástico, algo sobrenatural aconteceu. Eu não me dei conta do tempo que nós estávamos ali orando. Eu não me dei conta do tempo. Só sei que quando eu fui, pastor, quando eu fui abrir a porta da sala de aula, né? Quando eu abri a porta da sala de aula, os funcionários já estavam na porta, eles já queriam entrar. Porque eles não estavam enxergando nada. Ele falou assim, professor, elas colocaram fogo aí dentro? Eu falei, não. Não tem. Não, e por que as janelas estão todas esfumaçadas? Falei, naquela época eu era crente normal ainda, não era crente sobrenatural. Eu falei, não sei por que da fumaça. Só sei que fogo, nós não colocamos. E eu falei isso sem intenção, mas eu disse, só se o fogo veio dos céus, né? Mas não foi com uma intenção profética. Eu já falaria, o fogo veio dos céus, mas naquele tempo era normal. E eles falaram, não, alguma coisa. E entraram lá e começaram a procurar, né? E as presas, né? As reeducandas ali, todas quebrantadas. Até eu estava quebrantado. E eles não entenderam nada e começaram a procurar ali foco de fogo e não acharam nada. Passou acho que umas 2 semanas. A diretora da unidade me chamou e falou, professor, eu estou sabendo de um trabalho que você está fazendo com cartas. Você sabe que você não pode levar as cartas daqui de dentro para fora. Antes de eu ser professor, eu já trabalhei no sistema penitenciário por 6 anos. Então eu sabia disso. Mas a gente dá uma de louco, né? Não sei, ninguém me falou. E de fato ninguém havia me dito nada que eu não poderia. Também não falei nada de carta, né? Enfim. Aí ela falou assim, você sabe que não pode. Eu falei, ninguém me falou nada. Ela falou assim, mas eu quero entender o que são essas cartas. Aí eu expliquei para ela, assim, olha, professor, eu não sei o que significa essas cartas. O que eu sei é que depois que você começou a dar aula aqui, o ambiente aqui mudou. O clima aqui mudou. Aí ela pegou e falou assim, agora eu quero que você me fale a verdade, porque foi aberta uma sindicância. Elas colocaram fogo na sala de aula? Eu falei, não. Ela falou assim, então por que nem a câmera pegou? Está com fumaça. Eu falei, eu não sei explicar. Eu falei assim, eu não sei explicar. Ela falou assim, não, você não pode acobertar, porque você sabia que você pode ser prejudicado. Eu falei, mas prejudicado com o quê? Se nem as câmeras mostraram, vai ser com base no quê? Aí ela falou assim, olha, não sei o que está acontecendo, não sei o que você está fazendo, mas continua que está dando certo. Então, lugar de prisão é lugar de manifestação da glória de Deus. Mas cabecinha normal, não estou falando para você sair daqui e ser preso não, irmão. Cabecinha normal, eu estou falando lugar de prisão, prisão emocional, não sei. É lugar da manifestação da glória de Deus. Deus se manifesta. Quando você está aprisionado por uma situação, você não sabe o que fazer. Talvez situação de desespero. Mas enquanto a igreja orava, sabe o que Pedro fazia? Ele dormia.
Foi dito aqui, ó, descansa, isso é descansar, irmão. Ele estava preso, 16 soldados escoltando ele. Ele não estava preocupado não, ele estava dormindo. Nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos aprender a dormir. Você entende isso? Eu amo dormir. Pensa num cara que gosta de dormir, sou eu. Mas quando começa a vir algumas coisinhas, eu perco o sono muito rápido. Eu falo, Senhor, eu amo tanto dormir, deixa eu dormir. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Aí você vai ver o sobrenatural. Vai ver o anjo te tocando, falando assim, olha, levanta depressa, porque tem coisas ainda para você fazer. Tem coisas ainda para você experimentar. Tem coisas ainda para você viver. Tem coisas ainda para você se aprofundar. Mas é depressa. E para finalizar, Atos ainda fala a história de Paulo e Silas. Atos 16 fala que Paulo e Silas estão andando, e tem uma moça que está falando assim, olha, esses são servos do Deus Altíssimo. Irmão, se fosse eu e você, nós... É isso mesmo, irmã. Paz do Senhor, glória a Deus. Porque nós adoramos receber um elogio. Sim ou não? Não disfarça não, irmão. Faz essa cara que não é com você não. Nós adoramos receber elogios. E Paulo e Silas andando, e aquela moça perturbando. Eis que esses são verdadeiros homens de Deus. Paulo olhou para ela com aquela cara de profeta, expulsou o demônio. Então vigia. Nem todos os elogios vêm de Deus. Expulsou o demônio. Foi preso. Apanhou. Rasgaram suas vestes. Acorrentaram as suas pernas no tronco. E está lá, mais um preso, Paulo e Silas. Tinham tudo para ficar se lamentando. Senhor, mas nós expulsamos um demônio, nós estamos fazendo tudo certo. Por que está acontecendo isso, Deus? Por que está acontecendo isso? Mas eles não fizeram isso. Eles começaram a cantar, a adorar a Deus. Eu acredito que eles estão até cantando essa canção aí. Enche esse ambiente na prisão lá. Eles estavam cantando, Senhor, enche esse ambiente. Nós estamos aqui alinhados a um propósito, né? Nós estamos aqui, Senhor, para cumprir os teus desígnios. Não importa se nós hoje estamos numa condição de preso. Não importa se hoje nós estamos numa condição que foge ao nosso controle. O que importa para nós é que nós estamos alinhados ao seu propósito. E eles começaram ali a adorar. O que isso me ensina, querido? Prisão é lugar de adoração. Nas situações que talvez você esteja vivendo, que tenta te paralisar, adore. Que tenta te acorrentar, adore. Que tenta te deter, adore. Erga a sua voz e comece a adorar e louvar ao Senhor. Comece a clamar a glória de Deus através da adoração. Começa a adorar, invocar o nome do Senhor. Começa a criar, né, o céu na terra através da adoração. E eles começaram a adorar ao Senhor. Eu fico imaginando, irmãos, se fosse eu, se fosse você, será que nós adoraríamos? Acabou de levar uma surra, foram humilhados publicamente, foram encarcerados, acorrentados num tronco, e ainda assim eles entenderam que estavam alinhados a um propósito, e que ainda assim era motivo de adorar ao Senhor. Ainda assim era motivo de adorar ao Senhor. Isso me faz refletir que na enfermidade, na escassez, é tempo de adorar ao Senhor. Está tudo dando errado, adore. Tudo fugiu do controle, adore. Está chorando, adore. E eles começaram a adorar ao Senhor. A adoração, ela ativa o manifestar da glória de Deus. Eles começaram a adorar numa situação de prisão, quando a Bíblia diz, de repente,
com Deus é de repente, irmãos. Quando, de repente, acredito que houve um estrondo, houve um terremoto, as prisões foram rompidas por conta de uma adoração. Só que eles estavam alinhados a um propósito, e eles entenderam, eles conseguiram discernir: peraí, por que eu estou preso aqui? Por que eu estou nessa situação? Para cumprir um propósito. Mas qual é esse propósito? Trazer salvação para o carcereiro, trazer salvação para aqueles que estavam ali. Tudo tem um propósito designado. Tudo tem um propósito. Todas as situações que eu falei, que eu mencionei aqui, todas são situações de prisão. Mas todos entenderam que estavam num propósito. Todos entenderam que estavam na rota do propósito. E todas essas palavras é para me encorajar, para te encorajar, que nada pode nos paralisar. Nada pode nos paralisar quando nós temos a convicção que estamos andando de acordo com os desígnios do Senhor. Você pode ficar de pé em nome de Jesus?